Veja essas duas peças. Foram feitas utilizando o mesmo arquivo, porém essa foi fatiada para uma impressora cartesiana e essa foi fatiada para uma impressora tipo Delta Cossel. Aparentemente, todas as duas estão com qualidade de parede boas e dimensional ok. Porém, para a impressora Delta, aconteceu esse problema aqui, esse monte de fiapo e resto de filamento agarrado no exterior da peça. Na outra, não aconteceu isso. Esse problema não é devido aos estilos de impressora, porque é o contrário. Teoricamente, a impressora Delta teria uma qualidade um pouco superior em relação à cartesiana por causa do seu tipo de cinemática. Mas essa situação aqui é devido à configuração do fatiador. Nesse vídeo eu vou mostrar 4 situações que pode gerar esse efeito aqui, que é um problema. E nesse caso em específico, dessas 4 situações, 2 ocorreram. Eu sou Emanuel Silveira da 3D Legacy e me acompanha. As 4 possíveis situações onde provavelmente você vai se identificar com pelo menos uma delas, eu vou enumerar na seguinte ordem, da menos provável de acontecer com a mais provável, sendo que as 2 primeiras eu mostro agora no quadro branco e as outras 2 eu vou mostrar pelo fatiador. Esses fiapos também são conhecidos como strings e teias. Qualquer um desses termos é tudo a mesma coisa. E quando isso aqui ocorre? Ele ocorre durante as viagens de percurso. Você sabe o que é uma viagem de percurso? A viagem de percurso é quando, por exemplo, o bico está imprimindo uma região. Na hora que ele termina essa região, imagine que a continuação da impressão da camada está do outro lado da peça. O que o bico faz? Ele termina, aí ele sai da peça, voa, ou no caso faz a viagem de percurso contornando a peça, e na hora que ele chega no ponto onde deve continuar a impressão, ele entra de volta na peça. Aí, isso é a viagem de percurso, é o momento que o bico desloca sem estar imprimindo. Aí, quando ele sai da peça, se o filamento está escorrendo, na hora de fazer o contorno, ele tem uma grande chance de esbarrar em qualquer uma dessas paredes, aí vai começar a gerar as teias em volta da peça, e na hora que ele retorna para dentro da peça para continuar a impressão, nesse primeiro retorno aqui, ó, na hora que tem esse contato, tudo que vazou aqui na ponta do bico agarra na lateral da peça. A outra situação de viagem de percurso que acontece, os fiapos, é quando tem mais de uma peça na mesa de impressão, não importa quantas. O bico vai terminar de fazer a camada de uma peça, na hora que ele sai dessa peça para deslocar para outra peça, isso é uma viagem de percurso. Aí na hora que ele sai daqui, começa a deslocar, começa a ser gerado as teias, e tudo que sobrou no bico de filamento escorrido, na hora que ele faz o primeiro contato com a outra peça, agarra tudo na lateral. Isso são as viagens de percurso. Qualquer momento que o bico está deslocando, sem estar saindo filamento, sem estar sendo impresso nada. A velocidade, antes de começarmos com as dicas, a velocidade de percurso deve ser muito maior do que a velocidade de impressão. Deixa eu focalizar aqui. Eu fiz esse quadro aqui para ajudar como referência. O que eu recomendo? Velocidade de percurso. A velocidade de percurso ou viagem, na aba de velocidade do seu fatiador, vai estar escrito velocidade de percurso ou velocidade de viagem ou travel. Eu recomendo utilizar valores próximos a 100 e, se sua impressora permitir, valores maiores ainda. A minha impressora, as minhas, eu trabalho entre 100 a 120. Impressoras de entrada do mercado suportam facilmente até 150 mm. Existem outras impressoras que suportam mais, 200, 300, 500 mm por segundo. Mas o que acontece? Se você colocar uma velocidade muito inferior a isso,
o bico vai deslocar tão devagar que a gente, com as dicas que eu vou dar, não vai conseguir controlar o vazamento ou escorrimento do filamento na ponta do bico. Independente da velocidade que você utiliza para imprimir, imagina que você imprime a 15 mm por segundo, 20 mm por segundo, velocidades bem lentas, não importa a velocidade de percurso tem que ser maior para você conseguir controlar esses fiapos e até para ganhar tempo durante a impressão. Agora eu vou explicar para vocês o que é esse quadro para explicar a primeira e a segunda situação, visto que agora você já sabe o que é a viagem de percurso e a velocidade de percurso. Nesse quadro aqui, todos os valores e informações que eu coloquei não são normas, regras nem leis. São valores que eu tenho resultado ótimo com as minhas impressoras e para você deve acontecer algo parecido com isso. Se fugir muito desses valores, aí eu recomendo você fazer torre de calibração de temperatura na sua máquina com a velocidade que você trabalha para você encontrar o melhor resultado para a sua situação. Mas mesmo se os seus valores for um pouco diferente, essa tabela vai servir como referência para você entender como que é a relação de velocidade e temperatura da sua impressora. Aqui eu considerei PLA e os PLAs que eu utilizo, a temperatura recomendada pelo fabricante vai de 190 a 230 graus. Estou considerando impressão com bico de 0,4 milímetros. Estou considerando também que você já está com uma velocidade de percurso acima de 100 milímetros, para garantir que o tutorial passo a passo aqui vai dar certo. Como que é essa planilha? Por exemplo, eu coloquei, se você imprime entre 15 a 20 milímetros por segundo, a temperatura sua vai estar aproximadamente do bico entre 195 a 200 graus. Outra situação, você imprime entre 20 a 25 milímetros por segundo. Então a temperatura aproximada vai ser algo em torno de 200 a 205 graus. Temperaturas acima, velocidades acima de 25, utilizará temperaturas maiores do que 205 graus. Qual que é o primeiro problema que faz gerar o escorrimento ou vazamento do filamento na ponta do bico do hot end? Primeira situação é o excesso de temperatura. O que eu considero como excesso de temperatura? Se você está trabalhando em X velocidade e sabe que a temperatura normal, por exemplo, você está trabalhando a 20 milímetros por segundo, você sabe que aproximadamente a temperatura normal é 200 graus. Aí você coloca pelo menos 10 graus acima do que esse valor que é considerado normal. Você coloca lá 210, 215, 220. Para a velocidade de 20 milímetros por segundo, é uma temperatura em excesso. Se a temperatura estiver em excesso, o filamento vai aquecer mais do que deveria e vai escorrer. Aí, quando acontecer as viagens, vai vazar. A outra situação, a segunda, é quando você está utilizando velocidades de impressão muito baixa, 10 milímetros por segundo pelo menos, abaixo do que a velocidade normal. Imagina, por exemplo, aqui, ó, você está trabalhando a 20 milímetros por segundo, seria, né, 20 milímetros por segundo, com uma temperatura aproximada de 200 graus. Você coloca os 200 graus, mas na hora de chegar na velocidade, em vez de colocar 20, você coloca 10 milímetros por segundo só. Aí vai também gerar escorrimento, mesmo a temperatura estando mais baixa. Imagina, você pode se perguntar, mas fala, nossa, mas 200 graus só vai escorrer o bico, mesmo essa temperatura sendo baixa? Se a velocidade estiver lenta demais, vai, porque o filamento vai estar passando tão devagar dentro do bico que ele vai conseguir superaquecer e escorrer. Uma prova que temperatura baixa consegue derreter o filamento se estiver lento demais é, por exemplo, você acender a têmpera do fogão no fogo mais baixo. Aí você vai passar a mão em cima do fogo rápido. Não vai acontecer nada. Agora, mesmo com a temperatura mínima, passa o dedo bem devagar em cima do fogo. Você não vai aguentar, vai queimar o dedo. É isso que acontece quando a velocidade está muito baixa, a temperatura está baixa, mas a velocidade está mais baixa ainda do que a proporção. Essa tabela serve perfeitamente para todas as minhas impressoras, utilizando o bico de 0,4 milímetros. Se você utilizar um bico menor,
Todos esses valores aqui serão menores. A velocidade pode manter, mas a temperatura, todas as temperaturas aqui vão descer. Se você estiver utilizando o bico, por exemplo, de 0,8 a 1 milímetro, com essas velocidades, todas essas temperaturas vão aumentar e muito, para conseguir empurrar a quantidade de fluxo no diâmetro do bico, que agora é maior. Se você manter essas velocidades e colocar um bico maior, vai gerar o tal do tec-tec. A impressora não vai conseguir, o filamento não vai conseguir ser empurrado para o bico, porque ele ainda não vai estar derretido da forma que deveria, e vai dar o tec-tec lá na extrusora. E se você manter essas condições aqui para bicos, por exemplo, de 0,2 milímetros, essa temperatura aqui é alta para esse tipo de bico. Aí ou vai vazar demais ou vai começar a dar carbonização na ponta do bico. Agora, vamos para a tela do fatiador, que eu vou mostrar a terceira situação. Rapidamente, antes de abrir a tela do fatiador, o terceiro motivo que causa o problema do fiapo ou resolve também é o controle de retração, ou quando ele está desabilitado ou quando ele não está parametrizado da forma correta. Antes de mostrar, eu tenho que dar uma pequena introdução sobre como acontece a retração no bico da impressora, porque eu imagino que todo mundo já ouviu falar de retração, mas alguns não saibam o que e quando acontece. Imagina que meu dedo é o filamento dentro do bico. Toda vez que o bico for fazer a viagem, o que acontece? Ele está fazendo a viagem, aí o filamento começa a escorrer e agarra na peça. A retração, imagina que eu coloquei uma retração de 5 milímetros. Imagina que vazaria 3 milímetros, mas eu coloco uma retração de 5 milímetros. O que é a retração? Tem como ela ser configurada para toda vez que for fazer a viagem, por exemplo, eu coloco 5 milímetros, o filamento, antes de iniciar a viagem, ele volta 5 milímetros, faz a viagem, na hora que chega no ponto que ele tem que voltar para a peça, desce os 5 milímetros, o filamento chega no bico e continua a impressão. Uma das situações que dá problema, por exemplo, imagina que vazaria 5 milímetros de filamento. Só que aí você fez uma retração só de 3. Aí quando vai fazer o deslocamento, ele ainda vaza um pouquinho e ainda sobra um pouco de material na ponta do bico. Então você tem que controlar esse valor. Valores de retração normal é mais para PLA entre 2 a 8 milímetros. Se você exagerar muito no tanto que você puxa para cima, imagina que esse bloco aqui tem 10 milímetros. Se eu aproximar dos 10 milímetros de retração, o filamento ele está aqui na ponta derretido. Na hora que faz a retração, ele vai subir tanto, se o valor estiver alto, que esse filamento derretido vai chegar nessa região aqui de cima. Essa região aqui não está aquecida. Aí, se a viagem for grande e demorada, o que vai acontecer? Esse filamento que estava derretido, que foi para cima, vai dilatar, endurecer, e na hora que chegar na peça para continuar a impressão, como ele está dilatado, na hora que você vai voltar para continuar a impressão, o filamento não vai conseguir mais passar no bico e vai gerar o tec-tec ou então o entupimento precoce. Então, na impressão, você tem que fazer um balanceamento. A retração alta vai conseguir controlar o fiapo, mas vai gerar entupimento precoce. Então, você tem que ter um meio termo. Se você tiver com dificuldade de achar os valores de retração, recomendo você fazer uma torre de calibração de retração. Agora, vamos para a tela do fatiador. Vou mostrar a alteração da distância da retração no fatiador Ultimaker Cura versão 5.1. Porém, qualquer fatiador tem essas mesmas opções, pode variar um pouco o nome, mas faz a mesma função. Tanto no Prusa, no Simplify, no Slicer Idea Maker e no caso meu aqui, o Ultimaker Cura. Você vai vir na aba Percurso, vai verificar se habilitar retração está marcado, tem que estar marcado, e aquela distância que eu falei para vocês que é normal para PLA de 2 a 8 milímetros, é essa aqui, ó, distância da retração. Naquela peça, utilizando a impressora Delta que ficou ruim, a retração estava apenas 2 milímetros, e na outra impressora que não teve fiapo algum, deu certo com 3,5 milímetros. Recomendação:
Quando você começar a fazer os testes, comece primeiro dos valores menores e vai aumentando gradativamente. Essa velocidade de retração aqui é normal entre 25 a 50 milímetros, mas não vem ao caso desse vídeo. Eu mostro isso aqui quando você estiver fazendo a torre de calibração de retração. Para controlar fiapo nesse exato momento, você só vai ver se aqui está habilitado e vai alterar somente aqui. Agora, vamos para a última dica. Antes de iniciar a última dica, que é um recurso que eu imagino que poucos saibam que ele existe e imagino também que poucos já devem ter utilizado, eu peço para se inscreverem no canal, curtir e se ficar qualquer dúvida deixar nos comentários para eu saber se esse vídeo está sendo relevante para eu continuar trazendo conteúdo novo toda semana. Essa quarta última dica, ela é sobre a distância de desvio de percurso. O que seria isso? Aqui eu desenhei a vista de cima da peça para explicar como que funciona a viagem. Como que é a viagem? Imagine que está terminando de imprimir a camada, aí ele vai para uma próxima camada. Na hora que ele vai para a próxima camada, aí o bico vai e desloca em volta da peça e inicia a impressão na outra extremidade. Aí o vermelho aqui é a viagem, onde que acontece os vazamentos, as teias e aquele monte de fiapo no momento que retorna. Depois que você controlou todas as situações anteriores, a última situação, para garantir que não vai ter problema algum, é acertar essa distância aqui. Essa distância em vermelho é o percurso. Essa distância do vermelho para o perímetro da peça, que é o preto, por padrão, ela é configurada de acordo com o diâmetro do bico. Por exemplo, se o seu bico for 0,4 milímetros, a distância do bico para o perímetro durante a viagem vai ser 0,625. O que você vai fazer? Você pode e tem como aumentar a distância do bico durante o percurso, para o bico ficar afastado, para o bico passar longe da peça. Aí mesmo se tiver vazado um pouquinho, ele não vai agarrar na parede, porque o bico está passando longe da parede. Se esse valor tiver 0,625, eu recomendo colocar valores acima de 1 milímetro. Aí não vai ter mais aquele problema de teias em volta da peça. Vamos para a tela do fatiador para saber onde que está essa opção? A última dica também está na aba Percurso. Você vai descer aqui com a rolagem e vai na opção Distância de desvio de percurso, que é a distância que o bico afasta da peça para contornar em volta dela. Para a impressora que deu certo, eu utilizo valores de 1 milímetro. Se você está utilizando uma impressora com bico de 0,4, o valor original dela vai ser esse aqui, 0,625 milímetros. O bico passa muito próximo da peça. Aí, se estiver soltando teia, vai agarrar no contorno da peça. Se estiver acontecendo isso com você, recomendo utilizar valores acima de 1 milímetro. Existem situações especiais que, mesmo com todas essas dicas, ainda você vai ter um pouquinho de fiapo. Que situações especiais são essas? Por exemplo, peças de engenharia onde você tem que ter uma super adesão de camada para ter resistência mecânica, você é obrigado a colocar o filamento com uma temperatura um pouco acima do normal. Fazendo isso, você vai ter adesão de camada ótima, porém vai ter um pouco de fiapo. Aí é aquela situação que você tem que ponderar e fazer o balanceamento. O que você quer? Você quer qualidade em uma peça normal? Ou você quer uma super adesão, mas vai ter um pouco de fiapo? Aí, todas essas dicas que eu mostrei para vocês, vocês têm que considerar e ponderar de acordo com o tipo de peça e de acordo também com a aplicação. Tem aplicação que, infelizmente, a gente tem que ficar sujeito a algumas situações para atender outras. Aí, o vídeo de hoje é esse. Se ficar qualquer dúvida, deixe nos comentários que responderei o mais breve possível. Até a próxima!